Olá pessoal, eu sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o nosso canal do YouTube em que a gente conversa sobre as atualidades do universo do direito. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as complexidades do direito tributário, mas antes da gente falar do tema, queria aproveitar para convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar os nossos vídeos com os seus amigos. Pode rodar a vinheta, João. Bom, pessoal, como nós antecipamos, o nosso vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre algumas curiosidades de quão complexo é o nosso sistema tributário brasileiro. Para isso, a gente vai colocar alguns exemplos só para vocês entenderem certas discussões judiciais que nós temos, para que vocês verifiquem como é complicado lidar com o universo do direito tributário. Um primeiro exemplo que eu queria comentar com vocês, que está judicializado, é a questão do leite de rosas. A discussão, no final das contas, é dizer se o leite de rosas é desodorante ou é uma loção corporal. E toda essa discussão por quê? Porque se você classifica o leite de rosas de um jeito, a tributação é uma. Se você classifica o leite de rosas de outro jeito, ela tem uma outra tributação, o que modifica totalmente as questões relacionadas à empresa que explora esse produto. Então isso gera, só por uma simples discussão classificatória do produto, discussões milionárias relacionadas a essa questão. Os conselheiros analisaram se o leite de rosas é uma loção embelezadora ou um desodorante. No processo que chegou à segunda turma da 4ª Câmara da 3ª Sessão do CARF, a fiscalização pretendia cobrar alíquota de 22% de IPI, por entender que o produto era uma loção embelezadora, com função de limpar a pele. A empresa Companhia Brasileira de Produtos de Higiene e Toucador, por outro lado, utilizou a alíquota de 7% e alegou no CARF que o produto enquadra-se na categoria de desodorante corporal. Bem, por esse primeiro exemplo analisado, nós já observamos a diferença gigantesca entre a classificação que a Receita Federal gostaria de dar e aquela que a empresa de fato colocou no seu produto. Vejam que é uma diferença de incríveis 15%, que no final de tudo, com certeza dá uma diferença milionária para os cofres da empresa. Um segundo exemplo que nós podemos pensar aqui é com relação àquela barrinha de cereal que você gosta de comer no meio da tarde, no escritório que você trabalha, na empresa que você trabalha. Há uma outra discussão com relação à classificação desse produto. Para parte da interpretação, diz que ele é um produto de confeitaria, outra parte diz que ele é um floco de cereal. Essa discussão também dá uma diferença enorme na hora do pagamento dos tributos. O colegiado definiu que as barrinhas devem ser enquadradas na nomenclatura que abarca outros produtos de confeitaria sem cacau, cuja alíquota de IPI é de 5%. No recurso, a empresa defendeu a classificação do produto conforme o item 1904-2000, relativo à preparação alimentícias obtidas a partir de flocos de cereais. À época da cobrança, esse item era isento de IPI. Portanto, para vocês só observarem melhor, a empresa considerava que esse produto não pagava IPI à época. Já a Receita Federal colocava uma alíquota de 5%. Outra diferença considerável por uma simples classificação de um produto perante a Receita Federal. Um outro exemplo bastante pitoresco que aconteceu aqui no Brasil também é a questão da incidência de PIS/COFINS sobre a importação de girafas. É interessante porque um zoológico aqui no Brasil fez uma permuta com um zoológico de fora do Brasil, trocando essas 3 girafas por algumas aves. E a Receita Federal, por sua vez, assim que essas girafas aqui no Brasil chegaram, gostaria de cobrar a incidência de PIS/COFINS sobre essa importação de girafas. No final das contas, quem ganhou essa queda de braço foi a Receita Federal, uma vez que o Conselho Administrativo considerou que a legislação trata de maneira genérica importação de qualquer produto. Uma outra discussão bastante interessante é com relação a esse produto que está bastante na moda hoje, que é o Crocs. Provavelmente você que está nos ouvindo deve ter um, ou seu filho, ou sua filha. Então, nessa classificação também há uma divergência muito grande com relação à interpretação enquanto classificação desse produto. Será que ele seria um sapato impermeável ou seria um chinelo? Coube à primeira turma da 3ª Câmara da 3ª Sessão do CARF definir que eles devem ser entendidos como sandálias de borracha,
O colegiado definiu que, embora o material dos calçados não permita a passagem de água, só pode ser considerado impermeável o calçado que for coberto até a altura do tornozelo. Vejam que essa discussão ficou totalmente voltada à questão da classificação do produto, e isso gera um impacto tributário bastante considerável. Um outro produto interessante que nós podemos comentar aqui com vocês hoje é a questão dessa nova tecnologia que hoje nós temos nessas impressoras multifuncionais. Será que elas seriam impressoras, scanners, copiadoras? Qual seria a classificação desses produtos para fins tributários? Os conselheiros da terceira turma extraordinária da terceira sessão do CARF consideraram a função que tem maior relevância técnica e operacional da máquina e entenderam tratar-se de uma impressora. Bom, nesse caso, resumindo toda essa discussão, como o Conselho definiu que o que mais importa é a questão da impressora, ou seja, o que prepondera é a função impressora, isso gera uma economia para o contribuinte de 6%. Por quê? Porque da forma como a Receita Federal queria classificar, a alíquota do IPI seria 20%. Da forma como a contribuinte gostaria de ser tributada, 14%. E no final a contribuinte saiu vencedora porque conseguiu compreender a ideia de que prepondera a função impressora. A nossa discussão aqui não fica somente ligada às questões da tecnologia, mas também na área da saúde. Aquele sabonete Asepsia também foi um alvo de discussão muito grande perante o Poder Judiciário. A dúvida é, será que ele é um sabão, propriamente dito, um sabonete, ou ele é considerado como uso medicinal? Em decorrência dessa classificação, muda totalmente o valor da alíquota de IPI para pagamento nesse produto. A primeira turma do STJ decidiu que o sabonete Asepsia é um produto cosmético e não tem uso medicinal. A decisão garantiu à empresa o direito de classificar o produto usado no tratamento antiacne como cosmético. Os ministros levaram em consideração a definição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, sobre o percentual necessário de ácido salicílico e enxofre na composição de sabão de uso medicinal. No caso do Asepsia, os valores não eram atingidos. Uma outra discussão bem interessante que a gente pode colocar aqui de como o direito tributário ele é, de certa maneira, complexo e que pode gerar aí diferenças tributárias consideráveis no bolso do contribuinte, nós temos uma discussão que parece sutil. Coifa e depurador de ar é a mesma coisa? Para fins de classificação do IPI, por exemplo, não é a mesma coisa. Para a primeira turma da terceira Câmara da terceira sessão do CARF, ainda que uma coifa tenha elementos filtrantes incorporados e seja denominada comercialmente como depurador de ar, deve ser classificada como coifa. Interessante mencionar que a grande discussão aqui é com relação à denominação do produto. Para o Conselho Fiscal, o que importa não é a denominação que o contribuinte dá para o produto, e sim a sua utilidade. Então, se aquele produto faz as mesmas funções que um depurador de ar, mas ele é uma coifa, ele vai ser classificado como coifa, mesmo que na embalagem conste como depurador de ar e vice-versa. Então, é mais uma discussão bastante bizarra, bastante interessante, que o direito tributário coloca em decorrência dessas classificações tão difíceis na hora do contribuinte classificar. É evidente que nós teremos outros exemplos aqui para falar nesse vídeo, mas eu fiz apenas alguns apanhados de casos mais interessantes, somente para você que está nos ouvindo entender o quão complexo é o nosso sistema tributário e com relação a essa classificação. Observe que uma loja, um empresário que tem 1.000, 2.000, 5.000 itens para classificar é uma dificuldade muito grande e podem gerar infrações, podem gerar divergências perante a Receita Federal. Esse foi o vídeo de hoje, fico aqui à disposição para outros esclarecimentos. Até a próxima!